Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula sobre calorimetria. A parte inicial é a parte, na verdade, que liga a parte dos conteúdos do segundo ano, que a gente trabalha com temperatura e dilatação, e depois vai para a termodinâmica. Então, entre essa parte, a gente tem a parte da calorimetria. Essa parte, digamos assim, é parte da termodinâmica, mas a gente separa um pouquinho para trabalhar assuntos relacionados bem especificamente com o calor, tá bom? Vamos lá, então. Então, primeiro a gente vai conceituar o que é calor. Então, calor é a energia térmica em movimento. Então, digamos assim, quando eu tenho um corpo que está com maior temperatura e um corpo que tem menor temperatura, eles vão trocar essa temperatura até atingir um equilíbrio térmico, né? Como é que isso acontece? É através de energia térmica, do corpo de maior temperatura transmitindo para o corpo de menor temperatura. Essa transição, essa transmissão é que a gente chama de calor, tá? Que é a energia térmica em movimento. Quando cessa isso, quando os dois corpos depois ficarem em equilíbrio térmico e os dois possuírem a mesma temperatura, não há mais transmissão de energia térmica, então isso quer dizer que não tem mais calor, tá? Então a gente não pode confundir com assuntos que a gente utiliza no cotidiano. Por exemplo, eu estou com calor. Não, eu estou tendo a sensação térmica, né, de calor, que é do corpo de maior temperatura, que é, por exemplo, o ambiente, sendo transmitido essa energia térmica para o meu corpo, tá? Então, conceitos como o corpo mais quente ou o corpo mais frio, na física a gente não utiliza. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar mais com conceitos relacionados ao calor como sendo energia térmica, tá certo? Então aqui a gente tem um exemplo, um corpo de maior temperatura com um corpo de menor temperatura. O calor sempre vai ser transmitido do mais quente para o mais frio, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá bom? Tranquilo? Mas como que isso acontece? Como que o calor é transmitido entre os corpos? Então a gente tem várias formas de propagação de calor. A gente vai ver três formas, tá? A primeira delas é a condução, que é o processo de transmissão de calor em sólidos, basicamente, onde a energia é transmitida de partícula a partícula. Então, no final, eu não tenho transmissão, eu não tenho propagação de matéria, só de energia térmica. Imaginem aqui esse desenho, eu tenho o fogo aqui aquecendo essa parte aqui, vai aquecendo uma partícula, que aquece a outra, que aquece a outra, que aquece a outra, até chegar lá no final e aquecer tudo. Então, ela aumenta o grau de agitação dela, bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, até aquecer todo o meu material. Um exemplo disso, por exemplo, é uma colher de metal quando a gente mexe uma panela, né? Então, se eu estou mexendo uma panela com uma colher de metal, no começo, toda de metal, no começo eu não sinto ela toda quente, né? Toda com uma maior temperatura. Mas se eu vou esperando ali, ela vai aquecer ela toda, né, com uma maior temperatura que é aquela ali que está acontecendo. Por que isso acontece? Exatamente pela condução de calor. Uma partícula batendo na outra, que bate na outra, que bate na outra e transmite até chegar numa temperatura final, o corpo inteiro, tá? Mas eu não tenho transmissão de matéria, né? A partícula só aumenta a agitação dela que passa essa energia térmica para outra. Isso é a condução. Para que aconteça a condução, a gente então tem os bons condutores e os maus condutores de calor. Então, os metais, no geral, eles são considerados bons condutores de calor, tá bom? Então, é por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, da colher de metal, quando a gente mexe alguma coisa na panela. Os maus condutores é aqueles que não conduzem bem o calor. Então, por exemplo, lã, papel, vidro, gelo, isopor, outros vários, aquela jaquetinha corta-vento, não é mesmo, que vocês utilizam, essa daí são maus condutores de calor. O que isso quer dizer? Que ela impede esse fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, por que a gente, por exemplo, utiliza um casaco de lã no inverno? É para se aquecer? Não. A gente utiliza o casaco de lã no inverno para que o nosso corpo, que está numa maior temperatura, não ceda essa temperatura para o ambiente. Então, a gente tem a sensação de frio, né? Essa sensação de frio é por causa
que a gente está perdendo calor. Quando a gente põe um casaco de lã, a gente bloqueia, ele é um mau condutor, e faz com que a gente não perca calor para o ambiente, ou perda menos calor para o ambiente. Isso acontece, por exemplo, com o isopor. Se eu colocar alguma coisa gelada dentro do isopor, o que acontece? Eu impeço que o calor, que a energia térmica seja transmitida para dentro desse isopor. E isso faz com que eu mantenha esse meu recipiente naquela temperatura que eu queira por mais tempo. Claro que ele não é um isolante perfeito de calor. O gelo, por incrível que pareça, também é um bom isolante térmico, é um mau condutor. Então, os iglus, eles são feitos de gelo, dessas pedras enormes de gelo, justamente para que lá dentro se mantenha uma temperatura mais agradável. Enfim, vários outros uns são melhores isolantes térmicos, outros são piores, mas eles fazem com que se isole, né, e não transmita facilmente, beleza? Convecção. A convecção é o processo de transmissão de calor onde a energia térmica é propagada mediante o transporte de matéria, havendo, portanto, deslocamento de partículas. Ou seja, a gente vai aquecer, agora a gente vai trabalhar com fluidos, ou gases ou líquidos, tá? Então, a gente aquece uma parte. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma fogueira, né? A fogueira vai aquecer aquele ar aqui em cima, esse ar mais quente, ele, por ser menos denso, sobe e o ar mais frio desce. E isso vai acontecer a convecção, né? Um exemplo disso é, por exemplo, as correntes de convecção na água. Eu vou colocar uma água para ferver aqui no meu fogão, o que vai acontecer? Ela está aquecendo, conforme ela for aquecendo, a água mais quente, a menos densa, sobe e empurra a água menos densa para baixo. E isso vai acontecendo, essa corrente de convecção, até que toda ela chegue a uma temperatura final, que é os 100 graus Celsius, que eu estou colocando para ferver, e isso fique, né, mantido lá. Beleza? Conseguiram compreender? Exemplo disso, exemplo de convecção que acontece no dia a dia. Em dias comuns, onde a gente tem um ar quente, né, o sol vai aquecer a superfície terrestre, ela vai aquecer e conforme o tempo vai passando, esse ar quente sobe, vai sendo resfriado por causa da altitude, né? E daí depois o ar frio desce e isso vai acontecendo o tempo inteiro. A inversão térmica, que vocês já devem ter ouvido falar, o que acontece? O ar frio está aqui embaixo, eu tenho o ar quente que subiu, mas aí, em dias frios, a Terra não é tão aquecida, né, pelo Sol. Então, o que está acontecendo? Aqui embaixo vai continuar frio, só que aí o ar frio não tem a tendência de subir, ele tem a tendência de descer. E aí ele não sobe, o ar quente fica aqui em cima, que é referente à poluição térmica, e aí essa poluição fica aqui, mais baixo, perto da gente. E aí é por isso que a gente sente mais efeitos da poluição em dias mais frios. Um exemplo aqui da cidade de São Paulo, onde está acontecendo uma inversão térmica num dia mais frio e de sol, né? Então, observem aqui essa camada de ar aqui, né? E não consegue subir, esse ar frio não consegue subir, e aí a poluição fica aqui entre as pessoas. Correntes de ar que acontecem nos oceanos, também decorrentes da convecção térmica. A areia que a gente tem na beira da praia, ela aquece mais rápido que a água durante o dia e também resfria mais rápido que a água durante a noite. Isso a gente vai ver depois o porquê que isso acontece, tá? Mas a convecção acontece o seguinte, o ar quente que sobe da areia vai vir para cá e vai empurrar o ar frio para cá e a gente sente um vento que vem do mar para o continente. À noite, ao contrário, o ar quente sai na água, empurra e a gente vai observar um vento que vai do continente para o mar. E isso acontece por quê? Por causa da corrente de convecção também, tá? Então, a convecção faz com que isso aconteça. A gente observa mais isso em praias, no litoral do continente, tá? Então, se a gente pensar lá ali na ilha de Floripa, isso não vai acontecer muito porque tem outras influências. Mas aqui, quando a gente trabalha com o continente, isso acontece bastante. Mas os ventos que tem nas praias não é só por causa dessa brisa, tá? Isso aqui é uma coisa bem simplória. Agora,
ventos devido a baixa pressão, alta pressão, isso é outra coisa e a gente fala lá com os meteorologistas, tá bom? Por último, a última forma de transmissão de calor, de propagação de calor, é a radiação, que é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. E isso acontece inclusive no vácuo. Então, por exemplo, o Sol só consegue aquecer a Terra, por quê? Por causa das ondas eletromagnéticas que vêm lá do Sol, chegam, entram na nossa atmosfera e aí aquecem a Terra, tá? Elas acontecem inclusive no vácuo, então quer dizer que elas não acontecem somente no vácuo, então acontecem aqui no nosso cotidiano também. Uma estufa, por exemplo, que a gente utiliza em casa, ela aquece os ambientes por causa de ondas eletromagnéticas, tá? Então ela acontece também ao nosso redor. O efeito estufa, que a gente ouve muito falar que está acontecendo hoje em dia, é basicamente uma analogia a uma estufa normal. Vocês já entraram em alguma estufa? O que acontece? As ondas eletromagnéticas entram pelo vidro e são refletidas aqui dentro dessa estufa, né? Essas ondas refletidas sobem e aí vem o vidro. E aí, nesse vidro, elas são refletidas e refletidas, sai alguma coisa de dentro dessa estufa, mas a maioria delas, por causa da reflexão que acontece ali dentro da estufa, ficam contidas ali dentro e aí aquece mais do que, por exemplo, o ambiente fora. O que acontece no nosso efeito estufa? A gente está lançando cada vez mais gases para a nossa atmosfera e vai acontecendo esse bloqueio. E aí, nesse bloqueio, a Terra, a gente recebe as ondas, né? Alguma coisa é refletida, mas entra e aquece a Terra. A Terra reflete isso e ao invés de sair essas reflexões que saem da Terra, o que está acontecendo? Elas são refletidas e voltam para a Terra. E aí vai aquecendo cada vez mais a Terra por causa dessa emissão de gases. Porque eu não consigo mais enviar de volta, né? Ela bate e reflete, como acontece numa estufa normal, tá? Basicamente isso. E aí agora eu coloquei alguns exemplos cotidianos para a gente falar. Como, por exemplo, os espetos metálicos do churrasco, que eles absorvem bastante o calor, né? Então ele é um bom condutor. Então por isso que o cabo do espeto tem que ser de madeira, por exemplo, né? O cabo da panela tem que ser de plástico, né? Existem panelas com cabos metálicos, mas que aquecem muito. Então seria melhor o cabo da panela ser de plástico, de madeira, para que não aqueça tanto. Garrafa térmica, outro exemplo cotidiano. O que a gente está tentando bloquear dentro da garrafa térmica? Todas as formas de propagação de calor, para que o calor se mantenha, para que se mantenha a temperatura que eu quero que esteja lá dentro, ou a minha água, ou o meu café, né? Enfim. Instalação de ar-condicionado. Por que a gente instala o ar-condicionado em cima? Porque ele resfria o ar frio, qual é a tendência dele? Descer. Então desce, o ar quente sobe, é resfriado, o ar frio desce e isso vai acontecendo até que todo o meu ambiente fique numa temperatura ok, né? Então o ar-condicionado sempre tem que ser instalado em cima. Isopor, a gente já conversou, próprio funcionamento das geladeiras mais antigas, onde o freezer era em cima justamente para que o ar frio descesse e resfriasse todo o resto dos alimentos que estavam dentro. Não tinha sistema de refrigeração por completo, era apenas o freezer que resfriava e resfriava todo o resto que estava ali dentro. Chaminés. O que é chaminé para cima? Justamente para quê? Porque o ar quente sobe e aí o ar quente vai sair ali pela nossa chaminé, né? O efeito estufa, que a gente já conversou. O uso de roupas escuras no verão, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Conversar na próxima aula onde a gente fala sobre óptica, que aí faz um pouquinho mais sentido do que eu falar agora, tá? Resfriamento dos aparelhos eletroeletrônicos. Então, o cooler, por exemplo, de um computador. Por que ele precisa do cooler? Por quê? Porque o calor vai se propagar pelos meios aqui, então eu preciso de um sistema de refrigeramento, de resfriação. Formação dos ventos, que a gente já falou, as torres próprias de refrigeração em grandes empresas, que também são muito importantes, né? Então, tudo isso é devido à propagação do calor, que está muito presente no nosso cotidiano. E aí, a partir disso, agora a gente vai partir para que tipo de calor que vai ser utilizado, porque existem alguns tipos, a gente vai trabalhar depois com calor sensível e calor latente, são tipos de calor que a gente vai utilizar
para a absorção de temperaturas, né? Absorção de energia térmica e elevação de temperatura ou resfriamento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Tchau, tchau.